Estados Unidos e Irã concordaram recentemente em encerrar a guerra no Oriente Médio, mas o cessar-fogo já parece estar desmoronando. Após 21 horas de negociações em Islamabad, o presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou que não houve acordo. Logo depois, Donald Trump emitiu novo ultimato, com efeito imediato. A Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, dará início ao bloqueio de todo e qualquer navio tentando entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Fim da citação. O Comando Central dos Estados Unidos confirma que o bloqueio começará às 10h de segunda-feira, horário da costa leste. Então, quando este episódio for ao ar, espera-se que o bloqueio de Washington já esteja em vigor. Agora, lidamos com a Washington de Donald Trump, e é possível que o bloqueio tenha sido alterado, adiado ou até cancelado até o final da manhã de segunda-feira. Mas, independentemente de os Estados Unidos planejarem ou não instituir o bloqueio conforme prometido, os movimentos militares do país sugerem que as bombas finais da guerra com o Irã ainda não caíram. Detalhamento do bloqueio. Ao convocar uma coletiva em Islamabad, J.D. Vance já deixava claro que as negociações enfrentavam problemas. Em Jerusalém, no sábado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em rede nacional que a guerra no Irã está longe do fim, reafirmando que o aliado próximo e parceiro de coalizão de Washington não tinha nenhum interesse real em uma paz duradoura. No sábado, 2 destroyers dos Estados Unidos entraram no Estreito de Hormuz, tentaram varrer minas, destruíram um drone de vigilância iraniano e recuaram. Mais preocupantes, no entanto, eram as expectativas divergentes que o Irã e os Estados Unidos haviam expressado ao iniciar as negociações, revelando posições que claramente seriam difíceis de conciliar, se não totalmente impossíveis. Após J.D. Vance e os colegas iranianos informarem que as conversas fracassaram, Vance logo deixou claro que não havia mais esperança de avanço rápido. Ele e os negociadores dos Estados Unidos deixaram Islamabad imediatamente, sem deixar nenhum enviado americano importante ou tentar novas conversas. Nas horas seguintes ao fracasso, vários relatos confirmaram que as posições de negociação dos dois lados estavam realmente distantes demais para haver qualquer chance real de sucesso. Segundo o jornalista Barak Ravid, relatando informações de um funcionário americano anônimo, os Estados Unidos exigiram que o Irã parasse de financiar grupos aliados do Irã no exterior, liberasse o Estreito de Hormuz sem pedágios, entregasse seu urânio altamente enriquecido e encerrasse futuros enriquecimentos nucleares. Vários veículos de comunicação tradicionais nos Estados Unidos confirmaram esse entendimento geral das posições de Washington. O problema é que essas exigências são inaceitáveis para o Irã, país enfraquecido pela guerra nas últimas semanas, mas sem risco iminente de colapso estatal se resistir. Fica claro que Estados Unidos e Irã levam as negociações a sério. Os Estados Unidos enviaram cerca de 300 funcionários, incluindo o vice-presidente, e a delegação iraniana precisou de 2 aviões só para seu pessoal diplomático. Após um processo bem menos abrangente, na década de 2010, levar 2 anos para fechar o antigo acordo nuclear com o Irã, era improvável que Washington e o Irã chegassem a acordos partindo de posições tão opostas em menos de 24 horas. Após o colapso, Donald Trump ameaçou uma escalada radical, pedindo que a Marinha dos Estados Unidos bloqueasse todo o tráfego de navios no Estreito de Hormuz. Com uma postura do Irã na guerra, um bloqueio total do estreito pararia todo o tráfego do Golfo Pérsico, até de navios sem ligação com o Irã. Trump ampliou a ameaça além do estreito, dizendo que instruiu a Marinha a interceptar qualquer embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. Ninguém que pagar pedágio ilegal terá passagem segura em alto mar. Fecha aspas. Trump ainda afirma que outras nações participariam do bloqueio liderado pelos Estados Unidos, embora ele tenha se recusado a citar nomes de países especificamente. O Irã prometeu resposta enérgica a qualquer navio militar que tente cruzar o estreito, mas diz que embarcações civis podem passar sem problemas. Na realidade, o Irã tem conduzido apenas um pequeno número de navios pelo estreito a cada dia desde que o cessar-fogo foi acordado, e em alguns dias o Irã permite a passagem de menos navios pelo estreito do que permitia em alguns dias de conflito ativo.
Logo depois, o Comando Central dos Estados Unidos esclareceu as intenções de Washington e tomou a decisão particularmente importante de especificar que o bloqueio dos Estados Unidos se aplicará exclusivamente ao tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos. Navios sem destino ou origem nas águas do Irã poderão cruzar o estreito normalmente. Por um lado, essa é uma situação muito mais sustentável para o mundo lidar, tanto do ponto de vista geopolítico quanto por razões econômicas. Arábia Saudita e Emirados não terão que se preocupar com bloqueio do próprio comércio, e a economia global não precisará se preparar para ainda mais tempo com exportações de energia presas no Golfo Pérsico. Por outro lado, o plano revisado de bloqueio traz novas dúvidas, principalmente se Washington pretende realmente abrir o estreito. Atualmente, apenas um pequeno número de navios é conhecido por cruzar o estreito a cada dia, e apesar de semanas de restrições e intensa pressão sobre os aliados da OTAN de Washington, os Estados Unidos ainda não tentaram assumir o controle total do estreito diretamente. Se Trump quiser, os Estados Unidos podem tentar fechar o estreito nos próximos dias, mas isso exporia navios americanos ao fogo iraniano e aumentaria o risco de baixas americanas ou aliadas, caso as hostilidades voltem. Washington pode optar por criar um perímetro no estreito, interceptando navios que passaram por portos iranianos, pagaram taxas ao Irã ou pretendam fazê-lo mantendo o canal como está. Essa opção é menos arriscada para os Estados Unidos, mas pode reduzir ainda mais o tráfego de navios. Em um momento em que os impactos de longo prazo da guerra do Irã estão apenas começando a se revelar na economia global, uma paralisação contínua de várias semanas a vários meses seria um problema real. Agora, antes de continuarmos, gostaríamos de reservar um momento para falar sobre o Front Stockholm, que é o site premium da nossa equipe, um portal de notícias escritas e um só lugar para análise de conflitos globais. No Front Stockholm, contamos com jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights sobre guerras, tensões e a geopolítica que moldam o mundo. Também disponibilizamos episódios exclusivos em vídeo semanalmente, além dos episódios semanais da Sala de Briefing, uma coletânea de sábado com histórias pouco conhecidas do mundo. No Frontdesk, oferecemos conteúdos gratuitos semanalmente, como a newsletter War Fronts, 2 vezes por semana, sobre conflitos mundiais. O Front Stockholm custa só $5 por mês ou $50 por ano. Confira o site e assine se gostar do que encontrar. Voltando ao episódio de hoje, de volta à guerra. No fim de semana, Donald Trump afirmou que um novo bloqueio americano ao Estreito de Hormuz levará tempo, levantando outra questão importante. O que ocorre nesse período? Até o momento, o cessar-fogo expira em 22 de abril, a menos que seja prorrogado ou substituído por um acordo mais duradouro antes disso. Trump já afirmou que os Estados Unidos vão demorar para instituir bloqueio total. Com a Guarda Revolucionária do Irã ameaçando considerar navios militares próximos ao estreito como violação do cessar-fogo, os Estados Unidos podem demorar para reunir os recursos navais para avançar até a entrada do estreito. Apesar dos Estados Unidos terem enviado grande poder naval ao Oriente Médio neste conflito, esses navios estão espalhados pelo Mar da Arábia, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. E especialistas navais têm sugerido consistentemente que a tentativa de Trump de buscar apoio dos aliados da OTAN pode ser resultado dos desafios que Washington enfrenta para dedicar ainda mais de suas forças ao Oriente Médio do que já dedicou. De acordo com o Wall Street Journal, no entanto, Trump pode não estar realmente planejando esperar tempo suficiente para resolver essas questões. Em vez disso, segundo fontes que falaram ao jornal, Trump está considerando um retorno limitado a ataques militares em todo o Irã, com uma pequena possibilidade de que ele até mesmo ordene o retorno à campanha de bombardeios em grande escala das últimas semanas. Após a negociação, Trump admitiu em redes sociais que os Estados Unidos estavam prontos para acabar com o Irã se necessário. Dada a disposição anterior de Trump em atacar o Irã durante negociações em várias ocasiões, há uma chance significativa de que os Estados Unidos possam retomar os ataques sem aviso prévio, inclusive enquanto o acordo de cessar-fogo temporário ainda estiver tecnicamente em vigor. Trump também considerou atacar a infraestrutura energética do Irã, conforme ameaças feitas antes do atual cessar-fogo. Porém, ainda não se sabe se uma nova campanha aérea mudaria a postura de negociação do Irã. Fontes internas de Teherã têm apontado consistentemente à imprensa internacional uma divisão entre a liderança civil do Irã e a da Guarda Revolucionária.
A liderança civil pressiona por um cessar-fogo duradouro ou acordo de paz, mas o lado militar prefere buscar os objetivos do Irã pela força, sem acreditar num acordo. Agora, a liderança civil pôde agir como queria, com a aprovação relutante da Guarda Revolucionária. Se as negociações falharem e os Estados Unidos voltarem repentinamente às operações militares, pode-se reforçar a ideia dos militares iranianos de que negociar é inútil. Além disso, as ações que Donald Trump avalia, como ataques à infraestrutura energética e civil do Irã ou bloqueio do Estreito de Hormuz, trariam graves prejuízos econômicos. Mas esse dano levará meses para se concretizar completamente. O regime iraniano não enfrenta nenhum risco realmente iminente de colapso e acredita claramente que está em uma batalha de resistência à dor contra os Estados Unidos, onde Donald Trump e seus aliados políticos são muito hesitantes em aceitar ou até mesmo reconhecer perdas ou retrocessos. O Irã, especialmente suas forças armadas, parecem dispostos a enfrentar uma catástrofe econômica em alguns meses, se isso significar impor custos temporários aos Estados Unidos para tentar tirá-los do conflito. Se olharmos além da retórica dos últimos dias, as atitudes de Washington já dizem tudo. Quase imediatamente após o cessar-fogo ter sido acordado, os Estados Unidos começaram a realizar missões de reabastecimento ininterruptas a partir da Europa, usando grandes aviões de transporte para levar quantidades extraordinárias de munições, tropas, suprimentos não combatentes ou algo mais, para recarregar e se preparar para uma nova rodada de conflito. Esses voos só ficaram mais frequentes com o passar do fim de semana, sugerindo que os Estados Unidos estão se preparando para algo, muito provavelmente um retorno iminente às hostilidades. Outros voos dos Estados Unidos, desta vez usando aviões-tanque de reabastecimento aéreo, viajaram em grande número para o leste a partir de Israel, sugerindo missões contínuas sobre o Iraque ou o Irã, talvez para patrulhar o espaço aéreo ou talvez para fornecer demonstrações intimidadoras de força. Autoridades iranianas seguem destacando disposição para voltar a lutar em resposta a uma ação dos Estados Unidos e, segundo a CNN no sábado, o Irã pode receber em breve novas armas de defesa aérea da China, conforme inteligência americana. Nos mercados globais, o preço do petróleo Brent subiu para $103 por barril no domingo, enquanto a economia mundial se prepara para mais uma semana de caos no Oriente Médio. Obrigado por assistir.